O crescimento econômico dos Estados Unidos está impulsionando o aumento do PIB global. Pelo menos essa é a avaliação do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Quem traz as informações é o nosso editor Marcelo Favalli. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, destacou nesta quinta-feira a resiliência da economia global, impulsionada em particular pelo bom desempenho dos Estados Unidos. A declaração fez parte do tradicional discurso de abertura das reuniões de primavera no hemisfério norte, do FMI e do Banco Mundial. A cúpula tem início na próxima terça-feira em Washington. A economia americana cresceu 2,5% no ano passado, segundo dados oficiais, superando com folga outras economias avançadas. A chefe do FMI atribuiu o resultado nos Estados Unidos ao que chamou de consumo robusto das famílias e ao investimento empresarial. Kristalina Georgieva ainda ressaltou que a inflação está caindo mais rápido que o esperado na maior economia do mundo. O Fundo Monetário Internacional sugere que a economia mundial avance mais do que o previsto em janeiro, quando a estimativa do crescimento global foi de 3,1% para 2024 e de 3,2% para 2025. Por sua vez, a executiva alertou para que os bancos centrais devam resistir aos apelos para reduzir as taxas de juros muito cedo. Segundo ela, a manutenção dos juros evita um maior aperto monetário. O mercado americano esperava um primeiro corte nos juros em junho. Porém, as esperanças estão diminuindo à medida que os preços têm subido mais do que o esperado nos últimos meses. E é justamente para os Estados Unidos que a gente segue para falar sobre essas declarações e análises do FMI. Will Castro Alves, economista, participando diretamente de Miami. Tudo bem, Will? Mais uma vez, bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Prazer estar aqui falando com você. Nós que agradecemos. Bom, por um lado, o FMI fala sobre esse crescimento dos Estados Unidos, que isso impulsiona a economia mundial, mas, por outro lado, há esse alerta sobre as taxas de juros e há o temor sobre um superaquecimento da economia americana. O que é possível tirar dessas declarações, de positivo e de negativo? Claro, vamos lá. De positivo, de fato, existia uma perspectiva em novembro, dezembro de 23, você olhava para 24 e dizia o seguinte: olha, a economia mundial deve dar uma desacelerada. O crescimento, ele surpreendeu já em 23, né? Vamos lembrar que o mundo entra numa pandemia, muito dinheiro é jogado na economia, se recupera muito rápido, mas uma inflação elevada e os bancos centrais correm para subir juros e juros trava a economia, né? Então existia a perspectiva, inclusive, que a economia americana pudesse entrar em recessão. Não entrou em recessão em 2023 e não parou de crescer, surpreendeu positivamente. E vale lembrar que a economia americana representa hoje mais do que 25% do PIB global. Então, se a maior economia do mundo cresce e uma economia pautada essencialmente no consumo, onde quase 70% do PIB é derivado do consumo, esse consumo ele depende não só dos produtos americanos, mas dos produtos do mundo inteiro. E esse crescimento que acontece aqui nos Estados Unidos, ele acaba sendo exportado também para o mundo, e esse é o lado positivo. O lado negativo é que se o consumo continua forte, a inflação também não vai embora. A inflação continua no sistema e a taxa de juros americana, que se esperava que pudesse cair nesse ano, ainda existe essa expectativa, mas cada vez mais foi minguando as apostas de cortes de juros aqui nos Estados Unidos e empurrando cada vez mais para frente a probabilidade desse corte de juros. Agora, interessante, né, Will? Você, como um brasileiro que mora nos Estados Unidos, deve se surpreender ou achar curioso, porque aí eles reclamam de uma taxa de juros a 5% e precisa ver como é a taxa aqui no Brasil, né? Exatamente, são outras realidades, né? Ontem mesmo saiu o dado de inflação aqui nos Estados Unidos, surpreendeu para cima, 13,5%, deixou todo mundo de cabelo em pé e preocupado, enquanto a gente viu o IPCA ali nos 3,9%, né? E todo mundo comemorando o IPCA perto dos 4% no Brasil, a inflação brasileira acima da americana, mas todo mundo comemorando. São realidades realmente distintas. A realidade do juro de uma economia desenvolvida, assim como na Inglaterra, na Europa, aqui nos Estados Unidos, os juros são mais baixos. A última vez que o americano conviveu com juros tão altos assim, né, e tão alto entre aspas, mas para a realidade brasileira eu sei que é um pouco diferente, foi ali antes da grande crise financeira de 2008, ali em 2006 a 2007,
a gente tinha o juro no mesmo patamar que a gente tem atualmente. Faz bastante tempo, é verdade. Agora, o lado bom é que a economia segue firme, não por acaso a gente viu o dólar se valorizar e a bolsa aqui nos Estados Unidos atingindo novas máximas. Will Castro Alves, economista da Avenue, que mora em Miami. Muito obrigado mais uma vez pela análise aqui na Jovem Pan e bom descanso para você. Um abraço, até a próxima. É um prazer, Thiago, um abraço.